Eu quero trazer uma breve meditação para nossas vidas nessa manhã. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Algo que eu tenho orado, Deus tem me ministrado, Deus tem trazido algo no meu coração. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, em todo o seu conhecimento, em toda a sua experiência, em toda a sua autoridade, ele reconhece: eu não posso me gloriar no que eu faço, no que eu sou, mas eu tenho que me gloriar no que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. A cruz, ela é muito significante para nossas vidas. Nós temos a cruz como símbolo, nós cantamos a cruz, nós falamos da cruz, mas às vezes nós não entendemos algumas coisas que aconteceu ali. Algo que aconteceu ali, nós vemos filmes, vemos Jesus chorando, sendo crucificado, sendo chicoteado, mas existe algo mais na cruz. Ela tem muita significância para as nossas vidas, para nós como cristãos. A cruz de Cristo, ela fala que ela foi conhecida antes da fundação do mundo, antes de que nós pecássemos, antes de que você e eu pecasse, de que o nosso pecado fosse tido em conta. A cruz de Cristo já existia. A cruz de Cristo foi eternamente planejada. O Senhor planejou eternamente, antes da fundação do mundo. Ela transcende a nossa história, ela transcende a história da humanidade. Antes de que os planetas fossem constituídos, a cruz já foi estabelecida. A cruz já tinha sido estabelecida. A palavra do Senhor nos diz em Pedro, na carta do 1 Pedro 1, 19 e 20: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias. Nós temos manifestado a cruz de Cristo nesses dias, mas ela foi conhecida antes da fundação do mundo, antes de que nós pecássemos, antes de que nós nos desviássemos, antes que Adão e Eva se desviassem, antes que eles decidissem pecar, o Senhor já tinha proporcionado o sacrifício para o resgate da humanidade. Antes que ele pecasse, antes que ele se desviasse, antes que ele errasse, o Senhor já proporcionou. Eu sei que você vai errar, mas eu proporciono o caminho pelo qual você vai se reencontrar novamente comigo. É algo que transcende a minha história, mas é algo importantíssimo para a minha história também, porque é lá na cruz de Jesus Cristo que eu tenho a minha experiência de salvação. A experiência com a cruz de Cristo é determinante para a minha vida. Ela tem um antes e um depois. Há um ressignificar. Eu não tinha um significado para a minha vida, eu não tinha destino. A Bíblia fala que eu estava perdido no mundo, e na cruz de Cristo eu encontro um novo significado para mim. A experiência com a cruz de Cristo nos transforma a minha consciência, transforma a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de ver as pessoas, porque agora eu não vejo mais desse prisma, eu vejo do prisma da cruz de Cristo. Por isso que alguns jovens, algumas pessoas decidem num sábado à tarde renunciar às suas vidas, os seus sonhos, os seus projetos, e passar a tarde inteira fazendo pipoca para crianças. Queridos, ontem o pastor Fernando contabilizava, nós fizemos acho que 18 quilos de pipoca, foi isso? 18 quilos de pipoca para aquela criançada. E eu via lá as irmãs lá estourando pipoca suada, e pipoca pulava para tudo quanto é lado. A outra irmã no algodão doce, daqui a pouco ela já estava melada de tanto algodão doce que ela estava fazendo, porque quando a maquininha liga, ela espirra açúcar para tudo quanto é lado. Por quê? Porque essa pessoa teve um encontro com a cruz de Cristo. Ela não pensa mais nela, ela não vê mais o mundo querendo tirar proveito dele, mas algo para oferecer. Nós morremos para o mundo na cruz de Cristo, nós fomos crucificados juntamente com Ele. A palavra de Deus diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A palavra de Deus também diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho já foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo, eu vivo a vida do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para mim, ela não vê mais o Jefferson, ela não vê mais o pastor Gerson, ela não vê mais o Vilberto, ela vê o Senhor Jesus Cristo, porque eu estou no Senhor Jesus Cristo. Eu fui crucificado juntamente com Ele, e se eu fui crucificado, eu fui ressuscitado, e eu tenho a vida de Deus na minha vida. Isso merece um glória a Deus, não merece? Como eu falei, a cruz de Cristo, ela é um símbolo para nós, mas além de um símbolo, ela descreve também o que foi pago ali. Eu tinha um preço, querido, eu tinha um preço que eu não conseguia pagar, você não conseguia pagar. Nós não tínhamos condições de cancelar aquela dívida que era contrária às nossas vidas. Eu não tinha mais condições, nunca existiu condição plena em mim, mas o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz de Cristo, pagou o preço, cancelou a dívida que era contrária a mim. Aquilo que me acusava, não pode me acusar mais, porque o Senhor Jesus, ali na cruz de Cristo, pagou o preço. Ele pagou o preço para o meu resgate. Eu estava nas garras de Satanás, atolado de pecado, estava como numa areia movediça, até aqui, ó, e não conseguia sair. O Senhor Jesus estendeu a sua mão ali na cruz de Cristo e me resgatou e me transformou. A minha velha natureza ficou ali e eu ressuscitei com uma nova natureza. A palavra de Deus diz o seguinte, em Colossenses 1, 13 e 14: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou, tirou dali das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A cruz de Cristo é onde Deus executa a sua justiça. A Bíblia fala que Deus é justo, e ali na cruz de Cristo, Ele executou a sua justiça em Cristo Jesus, porque era nós que devíamos receber aquele castigo. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre o Senhor Jesus. Tudo o que Jesus recebeu era para que nós recebêssemos. Ali na cruz de Cristo foi pago o preço para o teu resgate e para o meu resgate. Ali na cruz de Cristo, o Senhor Jesus disse: eles não podem ser sacrificados, eu vou no lugar deles, eu vou me sacrificar no lugar deles. Jesus se dispôs a tirar nós daquele lugar e se colocar no nosso lugar. Só que a cruz de Cristo nos traz benefícios, queridos, nos traz coisas que nós devemos desfrutar e que nós podemos desfrutar, porque o preço já foi pago. Eu quero que você acompanhe comigo o que nós temos ali na cruz de Cristo. São algumas coisas que eu vou falar. Os benefícios são infindáveis, os benefícios são muitos, mas eu quero falar de apenas alguns, para que você possa entender o que você tem para desfrutar ali na cruz do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada para a sua vida. Ali na cruz de Cristo nós desfrutamos do amor de Deus, nós deixamos de nos relacionar com Deus. Nós sabemos que Deus é todo poderoso, é onipotente, é onipresente, é grande em obras, mas nós deixamos de nos relacionar com Deus como Deus soberano. Nós começamos a nos relacionar com Deus em amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor. Nós nos relacionamos com esse Deus agora em amor. Falar de um ser divino, falar de um Deus todo-poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que transcende o tempo, que com uma só palavra determina as coisas e elas acontecem. Isso não é novidade na experiência e na história da humanidade. Isso não é novo. Muitos povos
adoram o sol dizendo que ele é soberano, Deus da não sei daqui, Deus daquilo outro. Creem nos seus deuses como soberano em determinadas áreas. Mas falar de um Deus que se relaciona conosco em amor, isso é revolucionário, isso é transformador. Falar de um Deus que escolhe estar no nosso meio, viver em nós, viver conosco, se importar com as nossas necessidades, isso sim é revolucionário. Nós deixamos de ver a Deus e de nos relacionar com Ele, com um Deus soberano, com um Deus que está sentado no seu trono. Nós passamos a nos relacionar com Deus como Pai. E como é que você chega a falar com Deus como Pai? Com um pai? Alguém chega para falar com o seu pai lá e fala: ó Pai adorado, idolatrado. Não, chega lá: ô Pai. Eu lembro que eu falava para meu pai lá, quando eu queria dinheiro, eu falava para ele: ô Pai, joga um dezão aí. Então, era assim, era intimidade. Intimidade é assim mesmo. Você tem intimidade com seu Pai, porque Jesus ali na cruz do Calvário mostrou o amor e a face de um amor de Deus ali na cruz. Deus escolheu se relacionar com nós com amor. Queridos, e isso é tremendo, porque existem coisas que Deus não pode fazer, que o amor dele não permite. Existem coisas que ele não pode fazer. Depois, outra hora, nós falamos sobre isso. Mas isso é transformador para nossas vidas. É transformador para o teu relacionamento com Deus. Você vai olhar a Deus não somente como soberano, mas como teu Pai, que caminha com você dia a dia. Ouve as tuas orações, se importa com as tuas necessidades, se importa com o teu clamor, se importa com as tuas dores. A Bíblia fala que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele escolheu, quando ele estava sendo crucificado ali na cruz, ele teve a oportunidade, quando colocaram para ele aquele vinagre, dentro daquele vinagre existia uma substância que era analgésica, que fazia com que ele não sentisse dor, que era como como é os médicos aí, o médico aí, algo para não sentir dor. Como? Uma anestesia, isso. Uma anestesia que ele tomava e não sentia dor. Os soldados tentaram colocar na boca dele, mas ele não quis. Sabe por que Jesus não quis? Por duas coisas. Primeiro, para não quebrar o que ele tinha prometido para os seus discípulos lá na última ceia, que daquele ele não beberia mais o fruto da vide até que ele viesse no seu reino. Satanás queria que ele quebrasse esse pacto que ele fez. E outra coisa, sabe por quê, queridos? É porque ele queria estar consciente. Ele não queria estar inconsciente, porque ele queria sentir todas as dores, porque ele queria saber o que era ter uma dor nas costas. Ele queria saber o que era ter um câncer na sua vida. Ele queria saber o que é a angústia de sentir dor nas pernas. Ele queria saber o que é enxaqueca, para que quando você tivesse, ele pudesse se compadecer da sua vida. Ele quis sentir, ele escolheu sentir todas as dores, para que ele pudesse entender as dores que você sente, os sofrimentos que você sente. Ele escolheu, ali na cruz de Cristo, você perde o medo de se relacionar com Deus. Você perde o medo de chegar-se na presença dEle. Ele é Deus, é soberano, mas Ele é amor. Ele nunca vai rejeitar um coração quebrantado e contrito. Nós vemos na experiência do Novo Testamento, quando Jesus está caminhando, por vários momentos, quando ele escuta um clamor, quando ele escuta alguém chamar o seu nome, ele para o que ele está fazendo. Deus para o que ele está fazendo quando ele escuta o teu clamor, meu querido. Quando ele escuta o teu choro, quando ele escuta e sente você tocar na orla do seu manto, ele para, porque ele é amor. Não importa o que Deus esteja fazendo, Deus não está ocupado demais para atender e ouvir as tuas orações. Ele é amor, Ele ouve as tuas orações. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 4,18: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos 5,8, desculpa. Em 1 João 4,18 diz o seguinte:
No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor. O Senhor, que é o perfeito amor, lança fora todo o temor. Se você tinha medo de se relacionar com Deus, de falar as suas coisas, de abrir o seu coração, saiba, querido, que a barreira que havia do temor está quebrada. Está quebrada. Deus é soberano, mas Ele escolhe se relacionar conosco em amor. A cruz de Cristo mostra isso. Quando eu olho para a cruz de Cristo e sou aquilo que Deus espera que eu seja, eu vejo Deus sorrir, eu vejo Deus satisfeito, eu vejo Deus tendo prazer. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo e não sou aquilo que Deus espera, eu não o vejo irado, eu não o vejo indignado, pronto para soltar um raio na minha vida. Eu posso vê-lo triste, mas jamais indignado com a sua vida, jamais pronto para jogar um raio sobre você. Não, esse Deus não é assim. O Deus que está na Bíblia, o Deus que se revela na Bíblia, não é assim. Ele não está pronto para te condenar, não está pronto para apontar o dedo para você. Eu ouço muito as pessoas dizer, quando vê alguém sofrendo, Deus está pesando a mão. Queridos, essa pessoa não leu a Bíblia, não leu a Bíblia. E se você pensa assim, hoje quando você sair da sua casa, pegue a Bíblia, comece a ler desde lá de Gênesis até Apocalipse, talvez lá por terça-feira de manhã você termina, aí você vai ver que Deus não é assim. Aí eu saio da cobertura de Deus, Deus está pesando a mão. Queridos, esse daí não é um pensamento cristão, não é o que a Bíblia diz. Deus não pesa a mão sobre as nossas vidas, porque se Ele pesasse a mão, queridos, nós nem existiríamos mais. Ele não pesa a mão. Nenhum mal que vem sobre a sua vida vem da parte de Deus, porque a Bíblia diz que tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Ele fez é bom. A dor que você sente não vem dele, a angústia que você passa não vem dele. Ele é amor. Jesus diz, Paulo diz, e Jesus veio para reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, e destruiu a inimizade. Deus não é o teu inimigo. Não existe mais inimizade, nem entre os povos, nem entre nós e Deus. A inimizade que existia foi colocada, sabe onde? Na cruz de Cristo, no corpo do Senhor Jesus. Não existe mais inimizade, você agora é amigo de Deus. O Senhor Jesus te chama de amigo. Você é amigo do Senhor, porque Ele escolheu se relacionar em amor com você. Deus está com uma mão estendida, para que todas as vezes que você clame, e todas as vezes que você precise, Ele está disposto a te resgatar. Não importa o lodo que você esteja atolado, não importa os caminhos que você está ou esteja tenha trilhado, Deus sempre vai te resgatar. Basta você clamar, basta você pedir, basta você estender a mão dele já está estendida para te resgatar, para transformar a tua vida. Não há mais condenação, não tem quem mais possa te condenar ou apontar o teu dedo. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos justifica. A palavra de Deus diz em Romanos 8,33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que te justifica. Foi Deus que te justificou lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Deus é amor, e Ele expressou esse amor lá na cruz do Calvário. Hoje, devido ao que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, você pode esperar que coisas boas aconteçam na sua vida, bênçãos venham sobre a sua vida, porque Deus escolheu se relacionar com você em amor. Glória a Deus, graças a Deus. A palavra do Senhor nos ensina também que Deus resolveu se relacionar conosco em graça. Graça é um favor imerecido, algo que eu não posso conquistar, algo que eu não posso alcançar pelos meus méritos. Cai-se a barreira da meritocracia, algo que eu preciso fazer. Eu não tenho como pagar, o preço já foi pago. Isso é graça. Eu não posso alcançar, eu não posso pagar aquele preço. A minha salvação,
O meu relacionamento com Deus não pode ser pago com o meu sacrifício, mas sim com o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Isso é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Significa que Deus resolve se relacionar conosco com bondade, e não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso comprar o favor de Deus, porque o preço já foi pago. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, preste atenção nessa palavra. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aonde estão as bênçãos que nós precisamos? Aonde estão as bênçãos? Alguém sabe? O que esse texto diz? Todas as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais. Tudo o que você precisa, a cura para o seu corpo, já está lá no lugar celestial. A restauração para o seu casamento, a conversão daquela pessoa que você pensa que já não tem mais solução, já não tem mais esperança. A restauração para a sua empresa, a falência que está a sua empresa, já está lá no lugar celestial. Querido, só que quando nós pensamos no lugar celestial, nós olhamos assim, está lá em cima. Só que o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, pastor Gerson? Que aonde nós estamos? Aonde nós estamos assentados? Aonde? Se nós estamos assentados nos lugares celestiais, e as bênçãos espirituais que o Senhor conquistou para nós estão nos lugares celestiais, aonde elas estão? Estão ao nosso lado, querido, estão ao nosso alcance. Basta nós tomarmos posse. Tudo aquilo que você precisa para ter uma vida feliz, uma vida digna, já foi conquistada. E se você está assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo, as bênçãos estão ao teu lado, estão ao teu alcance, não pelo teu mérito, não pelo que você fez. Eu não preciso fazer ou deixar de fazer algo para conquistar o favor de Deus. Isso daí é meritocracia. Isso daí nós aprendemos na nossa cultura, né? Faça isso, faça aquilo para que você possa alcançar as bênçãos de Deus. Campanha das 7 cabeçadas na cruz, campanha do sal para salgado, não sei o que mais, campanha do óleo ungido, não sei como é que faz para ungir o óleo, né? Deve derramar mais óleo em cima do próprio óleo, né? Então, queridos, se nós vamos no monte para orar, é porque nós entendemos a graça. Não é para conquistar um favor de Deus. Não é porque eu vou ser mais santo ou menos santo se eu deixo de ir ou se eu não vou. Se eu vou no monte para orar, ou se eu jejuo, ou se eu leio a Bíblia, é porque eu entendia a graça de Deus. Não é para conquistar o favor dele. Se eu trago o dízimo e a oferta aqui, é porque eu entendi a graça de Deus. Eu entendi que tudo o que eu preciso para ter uma vida digna já foi conquistada pelo meu Senhor, já foi comprada para mim, já foi resgatada a minha vida. Eu não preciso mais fazer, você não precisa mais pagar o preço, você não precisa mais dar chicotadas nas suas costas, porque o preço já foi pago, o sacrifício já foi colocado ali na cruz do Calvário. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É graça do Senhor, é favor do Senhor, é bênção do Senhor, é mérito dEle, não é mérito nosso. Quando nós oramos em nome de Jesus, você está dizendo, em outras palavras, pelos méritos de Jesus, pelo que Ele fez, pelo sacrifício dEle, não é pelo meu sacrifício. Quando eu vou na presença de Deus e oro e falo: Deus, eu preciso que o Senhor manifeste a Tua presença, eu preciso que o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua unção em determinada situação, e eu termino a minha oração, em nome de Jesus. Aí Deus fala: aí sim, porque já foi pago, queridos. Em nome do Senhor, pelo mérito dEle, pelo que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário, eu vou conceder para você, eu vou entregar para você.
já foi comprado, já foi pago. Eu só entrego para a sua vida, porque o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, mostrou a graça de Deus, mostrou o favor de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, homem, se tornou pecado, para que nós pudéssemos ser a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu tenho acesso legal a tudo o que Deus é e a tudo o que Deus tem, pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus, eu tenho acesso a tudo o que Deus é e a tudo o que Ele tem. Por isso eu posso desfrutar dos benefícios do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Ali na cruz de Cristo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. A palavra do Senhor nos diz, em 2ª carta de Pedro, 1:2-4, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à plenitude. Queridos, se a sua Bíblia diz isso, dê um glória a Deus. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Deus, isso, queridos, isso é um mistério muito, algo que tem que revolucionar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Deus escolheu compartilhar a sua essência conosco, a sua vida, o seu ser, o seu caráter, tudo o que Ele é, Ele resolveu compartilhar com você e comigo. Quando você caminha lá no seu bairro, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua família, sabe quem é que está caminhando ali? Não é você, é Deus que está caminhando ali. Sabe por quê? Porque você é participante da natureza divina. Você tem Deus dentro de você. Você tem a essência de Deus. Você tem o gen divino. Está dentro de você. Deus resolveu depositar. Você é o depósito de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas não veem mais dele. A pessoa que via antes, ela vê Deus. Ó, Deus está caminhando ali, ó. O Senhor Jesus está vindo ali, ó, na pessoa, na sua vida. Glória a Deus. É um mistério muito grande isso. O Deus infinito morando dentro de um ser finito. Um Deus ilimitado, grande, poderoso, morando dentro de um ser limitado como eu, que às vezes nem consigo ficar uma noite inteira acordado, que já durmo. É um Deus tremendo, um Deus grande, que resolveu compartilhar a sua natureza comigo. Isso é escandalosamente maravilhoso. Isso é algo tremendo. Às vezes nós não conseguimos entender, mas é preciso uma renovação na nossa mente. É preciso você crer, querido. É preciso você crer no que a palavra de Deus diz. A essência divina está sobre a sua vida, está em você. Deus resolveu compartilhar. Deus resolveu depositar em você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio como homem, e Ele participou da natureza humana, Ele experimentou a natureza humana, e Deus, Ele quer retribuir isso. Então Ele retribui, como meu filho, como eu, como Deus, eu participei da natureza humana, eu estive lá, eu caminhei com eles, agora eu quero que eles participem da minha natureza, da minha essência, então eu vou depositar na vida deles o meu ser. Eles vão ser responsáveis, eles vão ser o depósito onde que eu vou colocar a minha pessoa, a minha presença. Deus quis retribuir o que Ele experimentou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele retribuiu colocando a sua natureza dentro da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos ensina que Deus é misericordioso. Deus escolheu na cruz de Cristo se relacionar conosco em misericórdia. Misericórdia, queridos, é a oportunidade constantemente renovada que nós temos de tentar de novo. Se nós erramos, se você errou, se você tropeçou, se você se enganou, se você se desviou por algum momento, você tem diariamente uma oportunidade de começar de novo. É uma carta em branco que Deus te dá. Escreve esse dia novamente. Escreve de novo. Você errou ontem,
Não importa, tenta de novo hoje. Eu tropecei ontem, Senhor, eu não consigo. Consegue de novo hoje. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você sabe por que elas se renovam a cada manhã? Porque significa que a misericórdia de ontem eu consumi toda com os meus erros. E Deus dá de manhã cedinho uma nova misericórdia. Ele renova a sua misericórdia. E Ele diz para você: filho, o que você fez ontem não determina o que você é hoje. Os teus erros do passado não determinam o teu futuro. Os teus tropeços não determinam o teu caminhar hoje. Eu te dou uma nova oportunidade. Você consegue. Vamos, vai, caminhe, levante. Deus te dá diariamente uma nova oportunidade. A palavra do Senhor nos ensina isso. Que Deus faz nova todas as coisas. Não importa o que você fez, não importa os teus tropeços, não importa como e quando você errou. Comece de novo, faça de novo. Deus te dá diariamente este cheque em branco. Vai lá e faça, meu filho. Vai lá e faça, minha filha. Você pode, você consegue. Na cruz de Cristo eu experimento salvação. Nós vimos aqui pela manhã algumas pessoas tomando a decisão pela salvação. A palavra do Senhor nos diz que, pois o Filho veio buscar e salvar o que havia perdido. Queridos, a lógica da salvação é que eu estou perdido. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou desenganado. Se fosse falar em termos médicos, médico já me desenganou, já fui em 5, 6 médicos, você não tem mais esperança, vai morrer na sua casa. Vai lá, morra na sua casa. Essa é a lógica da salvação. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos nas garras de Satanás. O nosso destino, sabe qual era? A condenação eterna. Mas na cruz de Cristo, nós temos a salvação. Na cruz de Cristo, eu encontro propósito para a minha vida. Na cruz de Cristo, eu experimento a natureza divina. Na cruz de Cristo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em João 12:47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e vim para salvá-lo. O Senhor Jesus Cristo oferece ali na cruz de Cristo a salvação. Aquela pessoa que você conhece, que você diz, não tem mais esperança para ela. Existe esperança para ela. Declare para o seu chefe, declare para o seu familiar, declare para o teu conhecido, declare para as pessoas que você vê na rua, os bêbados, os mendigos. Declare. Se você tem medo, tem aqui um professor, pastor Gerson aqui, que pode ensinar para você como mostrar salvação para essas pessoas. Na cruz de Cristo, eu reconheço a minha incapacidade de conquistar. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, que eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação no meu casamento, eu preciso de salvação na minha empresa, eu preciso de salvação no meu trabalho, eu preciso de salvação no meu coração, na minha alma. Queridos, e Deus resolve oferecer salvação para todas as áreas de nossas vidas através de pessoas. Não tenha medo de se expor no seu grupo familiar, para o seu líder, para o seu pastor. Abra o seu coração. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, abra o seu coração. Se exponha à palavra de Deus, se exponha à liderança, se exponha à unção que está sobre a sua vida, e a salvação de Deus vai vir sobre a sua vida. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que ali na cruz de Cristo eu experimento o perdão. É óbvio que o perdão está embutido na necessidade que eu tenho de salvação. Quando encontro a cruz de Cristo, eu continuo a me relacionar com Deus através da experiência do perdão. Eu preciso de perdão. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Colossenses 2, 12 a 15. Colossenses 2, 12 a 15. E isto aconteceu para que vocês fossem sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as suas transgressões e cancelou a dívida escrita que nos era contrária, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu,
pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades espirituais, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre a cruz do Calvário, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Queridos, Jesus ali na cruz do Calvário, Ele perdoou todas as tuas transgressões, todos os seus pecados. Sabe o que acontecia? Isso aqui está embutido dentro de um contexto histórico romano. O que acontecia? Quando as pessoas eram crucificadas, era porque elas cometiam algum, nós conhecemos como pecado, mas como algum crime. E elas eram crucificadas, e existia um escrito legal, algo legal, uma denúncia formal contra aquela pessoa, contra o Gerson, contra mim, contra o Júlio, contra você, contra eu. Existia uma denúncia formal. Satanás tinha um documento na sua mão. Ele dizia: eu tenho a condenação contra a sua vida, está aqui, está escrito. E a pessoa era condenada, ela era crucificada, e na cruz era pregada a sua condenação, para que todos que passassem olhassem para ele e dissessem: aquele ali é ladrão, aquele ali é homicida, aquele ali fez tal coisa, para que as pessoas vissem o seu pecado, para que as pessoas vissem o seu crime. E ali na cruz, ele era crucificado junto com a sua transgressão. E o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele tomou a sua dívida, a condenação formal que existia contra você, contra mim. Ele diz: eu prego na minha cruz a condenação que era para ser pregada na cruz deles. Ali na minha cruz eu prego, e eu cancelo toda a dívida que é contrária à vida dele, toda a condenação que é contrária contra a sua vida. Jesus Cristo tinha 3 desafios. Ele tinha uma única oportunidade. Ele tinha 3 inimigos a ser vencidos: a lei, o pecado e a morte. E ele tinha uma única oportunidade para vencer esses 3 inimigos. E como ele poderia fazer isso? Obedecendo toda a lei. Existia um artigo, uma cláusula na palavra de Deus, em Levítico 18, depois repete lá em Romanos 10:5, em Lucas 10:28, em Gálatas 3:12, que é mais ou menos o seguinte: que Deus diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Jesus Cristo, ao obedecer toda a lei, ele conquistou o direito de ressuscitar. E se ele conquistou o direito de ressuscitar, ele venceu sobre a morte. E ele vencendo sobre a morte, ele vencendo a lei, cumprindo a lei, ele pagou todo o preço pelas nossas vidas. Ele recebeu como prêmio o poder da ressurreição, triunfando sobre a morte. Ele venceu o pecado. A palavra do Senhor nos diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com um único ato, Ele venceu esses 3 inimigos. Ele derrotou a Satanás, Ele venceu a lei, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte e todos os seus elementos, queridos. As dores, a sepultura, a corrupção. Ele venceu lá na cruz do Calvário, porque Ele cumpriu toda a lei. E eu gostaria de pedir que a igreja se ficasse em pé. Eu quero concluir. Talvez vocês tenham lido na carta, uma das últimas cartas do grupo familiar, uma das mensagens do nosso pastor Arno. E eu quero concluir com esse texto. Eu achei tremendo. Ele diz o seguinte: no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, estão registradas as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz. Está consumado, tetelestai, está consumado. Esta declaração não foi o gemido de um homem derrotado, mas foi o grito triunfante da vitória do Filho de Deus, o nosso Salvador. Não se trata do lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias, mas o grito de um vencedor, derrotando todos os seus adversários. Na língua grega, o significado dessas palavras é: está consumado, permanece consumado, e estará sempre consumado. Está consumado significa que a lei da antiga aliança terminou. Não vivemos mais sobre a escravidão da lei.
Em vez disso, vivemos na liberdade da graça de Deus. E tudo isso conquistado ali na cruz do Calvário. Vamos louvar esse Deus. Vamos louvar esse maravilhoso Deus, que ali na cruz do Calvário conquistou quantos benefícios nós podemos desfrutar. Queridos, desfrute dos benefícios que o Senhor Jesus Cristo conquistou para você ali na cruz do Calvário. Enquanto nós louvamos a Deus com mais uma canção, se você quer vir aqui à frente e ter uma experiência com o Senhor, nós como igreja, como ministério, vamos estar impondo as mãos sobre a sua vida, e você vai sentir a presença maravilhosa de Deus sobre a sua vida. Louve a Deus e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Glória a Deus.